Olá, amigos! O Atitude de hoje traz o ex-prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Durante 8 anos ele governou a cidade e agora prepara-se para novamente tentar um velho cargo que ele tanto almejava, que foi onde foi líder de bancada, onde foi líder de oposição, Congresso Nacional. Duarte Nogueira, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zé Fernando, atender o convite aqui do Pode Tudo. Vamos fazer valer mesmo? Vamos lá. Vamos embora. Prefeito, quais são os resultados mais práticos da sua administração de 8 anos em Ribeirão Preto? Eu acho que são 3 coisas principais. Né? Uhum. A primeira é a recuperação da autoestima do ribeirão pretano, e por força das condições que eu encontrei a cidade, do ponto de vista administrativo, estrutural, financeiro, orçamentário, o questionamento moral, né, da conduta, né, da gestão, que tantos problemas teve. Então, esse era a melhora da autoestima. A segunda é colocar a casa em ordem. Né? Pagar contas, eu paguei 338 milhões de reais de dívidas de curto prazo, foram faturas emitidas contra a prefeitura nos anos de 2016 e no ano de 2015, que não tinham sido honradas, então sobrou para que eu colocasse isso no lugar. Eram 2,5 folhas de pagamento atrasadas que eu tinha que resolver a partir de janeiro. Havia o acordo dos 28% e 35%, o Plano Collor, com os servidores municipais, um saldo a ser pago para os funcionários de 278 milhões de reais, e que eu paguei em 44 parcelas ainda no meu primeiro mandato, zerando esse passivo com os servidores municipais, honrando, né, o direito que eles haviam adquirido, e também amortizei no primeiro mandato 111 milhões da dívida fundada, que caiu de 681 milhões para 570. Então, esse foi o colocar a casa em ordem. E a terceira coisa foram o contingente de investimentos que eu fiz em 8 anos. Foram 2,5 bilhões de reais de várias fontes de financiamento, recurso próprio, Finisa da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Desenvolve São Paulo, emendas parlamentares, sem aprofundar o endividamento da cidade, pelo contrário, tornando a cidade, do ponto de vista relativo entre o seu orçamento e a sua dívida de longo prazo, menor. Né? E isso deu para Ribeirão Preto a chancela, né, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, que era de má pagadora, que era CAPAG-C, capacidade de pagamento C, nota vermelha. Ribeirão Preto teve interditada a venda de remédios, inclusive, para a cidade. O Hospital Santa Lídia. Hospital Santa Lídia. Eu demorei 1 ano para poder assumir o Santa Lídia, depois que ele estava sob intervenção do Ministério Público. Nós, das 43 farmácias que a Secretaria da Saúde tem, nós tínhamos 350 diferentes itens de remédios. 70 deles estavam faltando, ou por falta de pagamento da prefeitura, ou porque as empresas fornecedoras não queriam fornecer porque sabiam que não iam receber. Então, voltando à questão do CAPAG, nós levamos a cidade de CAPAG-C para CAPAG-A+, ou seja, é a nota mais valiosa para qualquer município ou ente federado de governo no nosso país, pela Secretaria de Tesouro Nacional. Então, dos 645 municípios do nosso estado, incluindo a capital, só tem 8 que tem CAPAG-A+. E Ribeirão Preto é uma dessas 8. E, inclusive, a única acima de 400 mil habitantes é a cidade de Ribeirão. Então, nós fizemos todo o ajuste, melhoramos a autoestima da cidade, vultosos investimentos de 2,5 bilhões de reais em todas as áreas, infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, assistência social, cultura, esporte, lazer, paisagismo, meio ambiente, etc. Todas as áreas foram atendidas. E isso, obviamente, foi um trabalho de equipe, com o reconhecimento e o apoio também dos servidores e da própria sociedade. Algumas metas ficaram pendentes, prefeito? Conseguiu cumprir todas? É claro que a gente sempre quer mais, né? Mas daquilo que eu me propus a fazer, mais de 95% a gente entregou. Ficou faltando, obviamente, a sequência da construção do Centro Administrativo de Ribeirão Preto, que era um item que eu tinha dentro do meu programa de governo no primeiro mandato, e em 17, 18, 19 e 20
nós fizemos em 17 os primeiros estudos. Em 18, nós aprovamos na Câmara Municipal o primeiro projeto de lei para o novo centro administrativo, que era a venda de 45 áreas da cidade para criar o financiamento necessário para fazer o centro administrativo sem usar recursos de outras destinações. Em 19, no começo do ano, nós fizemos um concurso nacional, onde quase 90 escritórios de arquitetura participaram. Venceu de um docente da Universidade do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, onde teve lá o problema da Boate Kiss, né? A gente sempre lembrava sobre isso. O centro administrativo que nós concebemos ao longo de 8 anos, ele teve um profundo estudo, não só arquitetônico e de engenharia, mas ele teve um estudo de impacto, um estudo de localização. E qual que é o resumo? Por que nós escolhemos fazer lá naquela área de 106 mil metros quadrados, que a prefeitura recebeu sem ônus nenhum, né? Sem ônus nenhum, é contrapartida ali do educandário em fornecer aquela área, na beirada da Avenida Pascoal Inec, perto do cruzamento da Avenida Meira Júnior com o Córrego do Tanquinho, onde vai passar a futura Avenida do Tanquinho quando ela for duplicada, e esse projeto já vinha da minha administração. Aquele eixo da Pascoal Inec, ele liga só a Avenida Pascoal Inec? Não, ele liga da Avenida Antônio Mugnato Marinsec, cruzando a Anhanguera, passando pela Avenida Recife, no Jardim Aeroporto, entra na Avenida Tomás Alberto Waitley, entra depois na Brasil, depois pega a Avenida Mogiana, depois pega a Pascoal Inec, Meira Júnior, Independência, a Lígia Latuf Salomão, a Avenida Brasolaya Costa, até a Avenida Nova que eu fiz, que é a Ferreira Leite, Coronel Ferreira Leite. São 11 avenidas, 23 quilômetros, portanto uma distância maior do que Ribeirão a Cravinhos ou Ribeirão a Sertãozinho, no eixo norte-sul da cidade. E no meio desse eixo estaria o centro administrativo, do lado do comando da Polícia Militar, no Jardim Independência, no cruzamento dessas avenidas. Isso levaria esse eixo de desenvolvimento para lá, sem afogamento de trânsito, sem prejuízo, com melhoria das condições de trabalho dos nossos servidores. Ali você teria alguma coisa como 34 mil metros quadrados para instalar 28 unidades mais centralizadas da prefeitura, né, e as empresas públicas e autarquias. Só ficariam fora do centro administrativo as escolas, os postos de saúde, as unidades de pronto atendimento, os centros de referência especializados de assistência social ou os centros de referência de assistência social, que é onde atende todo o contingente do território da cidade. Mas ali você teria condições de ter mais agilidade, com menos despesa, assim como nós fizemos quando implantamos a Prefeitura Sem Papel, digitalizando mais de 300 serviços da Prefeitura. Então, era um passo a mais na modernização da máquina pública. Esta decisão do atual governo, cabe a eles depois responderem por ela, mas, na minha opinião, ela é muito irracional, ela é totalmente sem planejamento. Levar uma estrutura com milhares de funcionários, que tem milhares de veículos, para uma rua como a Bernardino de Campos, no cruzamento em T com a Cerqueira César, é quase, enfim, querer comprar um problema grande, né? Sem a devida funcionalidade que um prédio, que é uma igreja, é um seminário, que é uma escola, sem nenhum layout, sem nenhuma definição de engenharia ou de arquitetura para ser um centro administrativo que precisa de acessibilidade, precisa de estacionamento, precisa de serviços de transporte público na porta, como seria na Avenida Pascoal Inec, no principal corredor de ônibus da nossa cidade. Então, são situações que eu acredito que vão dar muita dificuldade, né, se essa decisão for insistida nela, para que a gente possa ter um local como um centro administrativo planejado, como nós fizemos ali na Pascoal Inec, do lado da Polícia Militar, para essa região já congestionada do centro da cidade, com baixa funcionalidade e, quero crer, com muitos problemas se insistirem. Além do aspecto do questionamento imobiliário,
né? Eu ia Você tocar veja nisso. que o terreno que estava sendo colocado como contrapartida da prefeitura estava orçado ou estimado em 39 milhões, depois na outra estimativa ele pulou para 86 milhões. Quer dizer, essa subavaliação, ela, por si só, ela já é temerária do ponto de vista do planejamento do projeto. E o outro é o próprio prédio do Marista, que é tombado. Como é que você vai fazer as adaptações de engenharia para acessibilidade, para mudança dos espaços, para tornar aquilo mais funcional? E quanto que isso vai custar? E quanto tempo vai demorar? O nosso centro administrativo já estava contratado. Ele seria inaugurado no final do ano que vem, no final de 2027. O prefeito e a administração poderiam pôr a placa dele lá, comemorar, entregar, mas, enfim, decisões, cada um tem que responder pelas suas. Você afirma que você deixou, inclusive, o dinheiro em caixa. Deixamos mais de quase 90 milhões de reais dos 173 milhões de reais que eram previstos para a obra. Mais da metade. Então, você deixa 90 milhões de reais para uma obra que custa 173, vão ficar faltando 83. Então, você teria aí alguma coisa como 25 a 30 milhões por ano, desses 3 anos, sem nenhuma, enfim, grande impacto no orçamento da cidade. Uma cidade que tem 5 bilhões e meio de reais de orçamento. Esse recurso já estava previsto para financiar o centro administrativo e foi contratado por 173 milhões, portanto, a prefeitura tinha em caixa mais da metade dos recursos necessários para concluir a obra, mas decidiu cancelar a obra, paralisar, né? Não considerar todos os estudos que foram feitos preliminarmente, como eu já havia falado aqui no seu programa, e partiu para essa decisão, na minha opinião, sem planejamento, de colocar tudo isso no Colégio Marista. A Associação Comercial Industrial, a ACI, apoiou todo o andamento do meu projeto do centro administrativo, lá na Pascoal Inec. Só no último ano, que era o ano eleitoral, que houve, enfim, uma mudança de opinião por parte da CI, por parte dessas pressões, levadas a ter um entendimento de maneira enganosa. Porque você acabou de dizer, a prefeitura não tem 100 funcionários. A prefeitura tem 200 funcionários, incluindo o prefeito e os secretários que trabalhavam no Palácio Rio Branco e com o projeto de restauro que está em andamento, que nós deixamos lá em obras. Nós fizemos a ida da prefeitura para o Centro Administrativo Zé de Magalhães, que é o antigo prédio da Caixa, que eu recebi em dação de pagamento de uma dívida que a Caixa tinha com a prefeitura, ou seja, aquilo não custou nada. Fizemos a reforma, investimos na reforma e levei para lá a prefeitura, que tem 200 servidores. Você atende muito bem para isso. E mais, eu levei também para lá a Secretaria da Fazenda, que pagava lá no antigo Colégio São José um aluguel mensal de 50 mil reais, ou seja, mais de R$500 milhão por ano, né, que deixou de ser pago. Então lá funciona a Secretaria da Fazenda, que tem alguma coisa como 180 funcionários ali naquela estrutura, e mais a Prefeitura, que tem mais ou menos uns 200. Então, 400 pessoas. Só que praticamente todos os serviços da Prefeitura hoje são digitais. Ninguém precisa ir na Prefeitura, na sua grande maioria, a não ser os seus próprios servidores e o prefeito, para trabalhar ou para ter alguma coisa. E todas as outras estruturas da cidade estão de maneira já descentralizadas do próprio centro. Então não haveria prejuízo algum para a questão do comércio. E muito pelo contrário, porque eu deixei, quando comecei o centro administrativo, a hora que ele ficasse pronto no final do ano que vem, de 2027, aquele prédio onde é o centro administrativo José de Magalhães teria uma outra finalidade. Qual seria essa finalidade? A finalidade de no térreo ser um poupa-tempo e nos outros andares uma estrutura cultural para colocar ali exposições permanentes ou temporárias de artistas locais ou convidados, que você levaria, seria uma espécie de museu de arte moderna de Ribeirão Preto, como você tem em cidades, metrópoles, como é próprio Nova York, com o MoMA. Né? Então, essa visão de planejamento e de gestão e o que fazer com as estruturas, a gente já tinha até deixado pronto. Né? Então, tem muita controvérsia, muita desinformação, às vezes falta até de visão de longo prazo, né? Porque as decisões que você toma hoje, elas não só têm impactos hoje, mas elas têm impacto a médio e longo prazo. Se você toma uma decisão errada
e coloca uma estrutura administrativa com milhares de servidores que vão se concentrar num local, sem muita previsibilidade, sem muito planejamento, logo mais você vai ter um grande problema pela frente. O que você faria diferente se você pudesse voltar ao início da sua administração? Eu acho que eu faria, procuraria ser mais ágil, ser mais rápido, né? Eu tive algumas dificuldades com empresas que foram contratadas às licitações para entregar no prazo algumas obras, mas todas elas eu fiz, ficou apenas a Avenida 9 de Julho, que acabou sendo entregue pela atual administração, a ponte da ligação da Avenida Leão 13 com a Carlos Eduardo Gasperi Consone, que foi entregue também o ano passado pela atual administração, a UPA do Ribeirão Verde, o Bom Prato Centro, né? Aliás, todas as obras que foram entregues até agora vieram da minha administração, né? A atual administração ainda não conseguiu colocar em prática os seus projetos ou novas obras importantes, pelo menos por enquanto. Como é que você convive com críticas, Nogueira? Você sabe que eu aprendi a conviver com elas, né? Eu as recebo não como algo que me ataca, mas eu procuro compreender o que as críticas que são feitas a mim, ou às minhas decisões, ou aos meus projetos, se elas fazem algum sentido. Porque se de fato elas o fizerem, eu vou rever, vou aprender, vou aprimorar, vou melhorar. Quando eu fui prefeito, os 8 anos da minha administração, você em momento algum me viu me comparar com qualquer outro prefeito anterior, inclusive com meu pai. Por quê? Porque a minha meta era ser o meu do Duarte Nogueira Júnior, o meu melhor modo de prefeito. Até porque cada um sabe o tamanho do desafio que tem pela frente. E cada momento é um momento diferente. Então é difícil você comparar administrações anteriores ou futuras com a do momento presente. Cada um depois vai responder pelos seus resultados. Mas eu fiquei muito feliz porque eu peguei uma cidade numa situação muito complicada e deixei Ribeirão Preto uma cidade muito melhor do que eu recebi. Então isso era o meu compromisso, ou seja, entregar uma cidade para o meu sucessor melhor do que aquela que eu havia recebido em 2017. Você falou do velho, saudoso Duarte Nogueira. Eu lembro quando você assumiu que você disse: eu quero sair daqui reconhecidamente muito melhor do que meu pai fez. Né? Você conseguiu isso ou não? Eu acho que, em alguns pontos, sim. Né? Eu acho que, do ponto de vista de obras feitas na cidade, as minhas 2 administrações foram as que mais obras realizaram num espaço de tempo de 8 anos na cidade de Ribeirão Preto. Mas, quando meu pai assumiu a prefeitura, no final da década de 60, início dos anos 70, a prefeitura não tinha as estruturas para o seu desenvolvimento que ele próprio criou. Ele criou a Coab, porque precisava melhorar a moradia. Ele criou o DAERP para poder atender o saneamento básico, água de boa qualidade, coleta de esgoto, preparar o tratamento de esgoto futuro. Ele criou o DURSARP para a infraestrutura municipal e as estradas rurais, que eram tão importantes como ainda são, mas eram importantes naquela época. A CETERP, a Companhia Telefônica de Ribeirão Preto, Telecomunicações, a Transerp, com os ônibus elétricos, já se antecipando no início da década de 80 e 82 aos problemas de efeitos climáticos. Então, cada um, quer dizer, tanto o governo do meu pai, os 2 primeiros, e os meus 2, eram outro contexto de realidade de Ribeirão e do planeta. Mas ele foi muito inovador, ele foi muito vanguardista. A própria CODERP, que ele criou como se fosse um banco social. Para o desenvolvimento regional da cidade, né? Aquela visão de planejamento de médio e longo prazo também. Bom, eu te perguntei das críticas, como é que você recebe. Você acha, por exemplo, teu pai foi mais criativo, em termos de criar, de trazer empresas novas para empresas velhas com caras de nova. Ele fazia isso com muita habilidade. Você deixou de criar alguma empresa? Por exemplo, você falou da CODERP, que a prefeitura está tentando fechar até hoje. A Transerp, nós não falamos, mas ele trouxe para Ribeirão Preto os ônibus elétricos, que o tempo se encarregou o tempo e a ganância política se encarregaram de desaparecer com eles. Hoje a gente vê os ônibus elétricos voltando, de outra forma, mas voltando. Sem a necessidade das catenárias, né, para poder fazer a energização. Hoje eles têm baterias, né?
Bom, eu fiz a reorganização do DAERP, criando a Secretaria de Águas e Esgoto. Peguei a cidade com 61% de perdas de água, entreguei com 35%, reduziu quase pela metade. Com 91% de coleta de esgoto, entreguei com 99,57% de coleta de esgoto e 100% de esgoto tratado. Deixei em andamento o projeto de captação de água superficial lá no Rio Pardo, né, que na campanha de 2016 foi tão polêmico aquele assunto e a atual administração, que foi quem disputou comigo aquela eleição e perdeu, manteve o projeto, porque é importante que a gente tenha uma outra fonte de captação de água, não apenas do aquífero Guarani, que vem sendo drenado e esgotado, mas que possa ser utilizado como as grandes metrópoles do mundo utilizam, que é tratar a água dos seus mananciais para poder torná-la potável e garantir a segurança hídrica para não haver falta d'água. E uma outra coisa, até por uma questão de racionalidade. A gente, para fornecer água para os 730 mil ribeirão-pretanos, a gente bombeia dioturnamente em 140 poços artesianos 4.300 litros de água por segundo. E 100% dessa captação, além de ser exclusivamente do aquífero Guarani, que tem uma capacidade esgotável de recarga, ou seja, ele está diminuindo o seu perfil hídrico, é 100% de gasto de energia elétrica. Então, se você tiver menos demanda de energia elétrica num sistema com mais gravidade, tratando a água do Rio Pardo e fornecendo por gravidade ou apenas por recalque, você não vai também gastar tanta energia elétrica para poder buscar essa água do subsolo para trazer. E só fazendo aqui uma cronologia aqui, colocar, a água do Rio Pardo é de ótima qualidade. Ela é barrenta, é uma coisa, mas ela é de ótima qualidade. Só eu que estou falando, não. Isso é coisa do Sabesp, que fez milhas. Sim, não, e os próprios engenheiros de saneamento. São Paulo é assim. A Cidade Franca é eminentemente quase que abastecida pelo rio Sapucaí, né? Água de ótima qualidade. Hoje, não é a matéria-prima que você vai utilizar, mas é a tecnologia que você vai empreender para torná-la potável. E hoje você tem diafragmas fantásticos, microfiltragem, você tem tratamentos maravilhosos que torna aquela água uma água quase que mineral, né? E o importante é que também deixamos em andamento o uso de água de efluentes, ou seja, água que não é potável, mas que pode ser limpa, para você poder fazer uso industrial, fazer paisagismo, fazer irrigação, fazer limpezas de ruas ou de locais com água que não é potável, mas pode ser utilizada para essa finalidade, sem ter que usar água fluoretada e cloretada de Ribeirão Preto. Eu até faço uma brincadeira, né? Ribeirão, por ter 100% de água do aquífero Guarani fluoretada e clorada, ou seja, água com flúor, e você usa essa água antes, né, quase que sempre, hoje não mais, hoje a gente tem a água de efluente sendo utilizada para poupar água dessa qualidade, mas para lavar caminhão, lavar automóvel, lavar bicicleta, né, não faz muito sentido. Né? Não faz sentido nenhum, é até criminoso você ver isso, né, o desperdício que tem. Só para a gente encerrar essa gestão Ribeirão Preto aí, qual decisão tomada no seu mandato que você considera a mais acertada? Isso aqui eu fiz e... Foi o primeiro dia de mandato. Né? Quando eu venci a eleição no segundo turno, no final de outubro de 2016... Mas você já sabia o que você ia encontrar pela frente. Não tenha dúvida. Eu sabia e tive um detalhe maior durante o governo de transição, que foram os meses de novembro e dezembro, antes de eu assumir em janeiro, que eu peguei a minha equipe, o pessoal da Universidade de São Paulo, servidores públicos de carreira, gente da iniciativa privada, universidade, que foram me ajudar para fazer a radiografia, a tomografia, o detalhe fino, que resultou em 25 decretos. E esses 25 decretos eram os decretos do choque de gestão, ou seja, economia total, né? Você segurar despesas, rever contratos, passar lupa em licitações em andamento, se antecipar a problemas. Você veja que, quando eu assumi, o governo anterior não deixou a licitação de uniforme, material escolar em andamento. Então, eu nem tinha isso. Eu tive que correr atrás para apagar incêndio, né? Fui atrás até da
da iniciativa privada, do apoio para comprar material escolar. Eu me lembro muito bem que a mãe do Maurílio Biagi, a dona Edila, que ainda era viva, ela fez uma contribuição muito vultosa, né, de cunho pessoal, para que nós pudéssemos comprar material escolar para colocar nas nossas escolas. Então foi um Deus nos acuda. Então eu acho que o ponto mais importante foi a antevisão dos problemas que a gente ia receber e aqueles 25 decretos que nos deram o fôlego para depois colocar Ribeirão no patamar que hoje ela se encontra. Contrariando a história, você não pôde assumir, por exemplo, a prefeitura de Ribeirão Preto na Câmara Municipal. Não te deram posse ali, você teve que transferir, ou tiveram que transferir para o Teatro Pedro II. Era o fim da Sevandija, aquela coisa toda. Isso te ajudou ou te atrapalhou no contato com o legislativo que veio a seguir? Na verdade, o rito constitucional e da lei orgânica a gente cumpriu, porque mesmo tendo sido no Teatro Pedro II a posse do prefeito, vice-prefeito, de todos os vereadores... Estou dizendo da simbologia toda, né? Não, eu vou chegar lá. Uhum. A posse, o ato de posse do prefeito eu tomei na Câmara. O que eu não consegui foi receber o cargo, quer dizer, não houve a transmissão do cargo, porque a minha antecessora estava impedida de fazê-lo, né, por decisão judicial. Então, eu fui para a prefeitura e não recebi a posse do meu antecessor. Rito que eu cumpri ao terminar o meu mandato, com a eleição do prefeito Ricardo, no dia 1º de janeiro, aí eu cumpri o rito com ele. Eu fiz a transmissão de cargo, fiz a minha fala de despedida, de agradecimento, fui embora e aí ele aí tomou posse não só legalmente, mas também com o rito, né, da transmissão de cargo, que era um sonho que eu tinha. Como eu não tive o meu, eu queria muito que o meu sucessor pudesse receber de mim a posse do cargo e eu o fiz. E essa liturgia tem que existir, tem que existir, né? Não tem como. A essência da democracia republicana é a sucessão dos mandatos, e a convivência dos a alternância de poder, a convivência dos contrários, mas dentro de um ambiente civilizado, respeitoso, né? Você pode pensar diferente de mim, mas eu tenho que salvaguardar até o seu direito de pensar diferente de mim. Essa que é a essência. Hoje virou uma coisa maluca, né? Se você pensa diferente de mim, você não é meu adversário, você é meu inimigo, eu tenho que te matar. Então, isso não vai levar nada a lugar algum, esse esgarçamento. A sociedade está impaciente, Manguinho? Está muito, né? Eu estava conversando agora com um professor de economia, ele estava dizendo, o duro é que essa molecada está impaciente, e se eles não concordam com o que você diz, você já passa a ser chato, inconveniente, não sabe nada. Olha, o meu pai, você conheceu muito bem, faleceu muito jovem, com 53 anos, mas foi prefeito de Ribeirão Preto 2 vezes. Foi médico, eu acho que a formação médica também dá para a pessoa que tem a oportunidade de fazê-lo um nível de humanismo, de conhecimento da natureza humana, das coisas, né, da vida muito profundo. E ele falava para mim, meu filho, observa sempre a natureza. O que a gente observa hoje, chamando a atenção para esse fato do que meu pai falava de observar a natureza. A natureza tem o seu devido tempo, o seu tempo de florescer, de dar os frutos serem ou consumidos ou virarem sementes, e essas sementes vão produzir novas árvores, de novos frutos, e aquilo segue dentro de uma cadência no equilíbrio da natureza. Nós, seres humanos, mudamos a velocidade da natureza das coisas. E isso gerou poluição, gerou mudanças climáticas. E com o advento do uso aceleradíssimo da tecnologia de comunicação através dos telefones celulares, com imagens em tempo real, com as redes sociais, isso se tornou uma espécie de velocidade de informação e de transmissão de pensamentos, de ideias e, às vezes, de radicalizações humanas muito acelerada. E, obviamente, isso criou uma potencialização desse acirramento, né, dessa polarização apaixonada, uma polarização com pouca racionalidade, com pouca inteligência e com extrema carga de emoção, sem muito juízo até às vezes.
Então, eu acho que a gente tem que começar a rever esse processo todo. Nós vamos aprender, né, com o tempo, a gente sempre vai ter a crise, que quando ela surge, ela é uma oportunidade para você fazer melhor do que vinha sendo feito. Então, eu acho que esse sentimento de radicalização que vivemos hoje, muito em função do acirramento da velocidade da comunicação e das redes sociais, nós vamos ter que aprender a ser mais civilizado. A desinteligência humana, ela te agride ou não? A mim me agride profundamente, eu não suporto burrice. Se você perguntar para mim se eu tenho medo de alguma coisa, eu vou dizer que não. Eu só tenho medo da ignorância e da imponderabilidade da natureza humana. Aí estão os terroristas, aí estão pessoas que são capazes de explodir outras pessoas por um sentimento sem muita racionalidade. E isso a gente tem que temer. Extrapola a ideologia. Porque isso você não tem como se proteger, né, do extremismo da natureza humana. Você pode se proteger cuidando da sua casa, mas você andando pela rua, qualquer lugar do mundo, você não tem como prever que o cara vai estourar uma bomba do teu lado ali, vai explodir o seu corpo e tudo. Então, a natureza humana, ela é muito imponderável. Por isso que a gente precisa procurar combater um pouco do que hoje nós, enquanto humanidade, produzimos, que é uma humanidade mais egoísta, menos solidária, mais individualista e menos coletiva, porque o vale tudo parece ser aquilo que eu tenho que perseguir para eu me dar bem na vida. Mas eu posso me dar bem na vida sem eu fazer o outro se dar mal, né? É a diferença entre o egoísta e o invejoso. O egoísta é aquele que só pensa em si e não pensa em ninguém. O invejoso é aquele que sente tristeza pela prosperidade do outro. Se você ler lá no Dante, né, na obra Divina Comédia do Dante Alighieri, você vai ver lá que no patamar lá onde ele cita o invejoso, o Dante colocou o invejoso com os olhos costurados com arame farpado. Para quê? Para que ele não pudesse abrir os olhos e ter que enxergar a si próprio, voltar os seus olhos para si próprio. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para nós próprios e saber se nós estamos tendo uma conduta com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e com as pessoas que nos cercam de uma maneira correta, que traga felicidade, não só para você, mas para o maior número possível de pessoas. O Papa Francisco, em 2011, se não me falha a memória, ele soltou uma carta, uma encíclica, chamada Laudato Si, que é a casa de todos, né? Já fazendo remissão à questão do advento da inteligência artificial, do advento das guerras, do capitalismo desenfreado, sem regulação, sem fiscalização, que cria desigualdade sem promover a distribuição de renda. Eu, ao observar a natureza, como meu pai falava, você vai ver que tem animais mais fortes e animais mais fracos. Homens mais fortes, homens mais fracos. Você vai ver que tem árvores que produzem frutos mais bonitos, mais gostosos, mais doces, e árvores que produzem frutos menores. Então, a natureza já mostra a diferença entre todas as coisas que a natureza produz. Então, nós não seremos iguais nunca. Mas nós, seres humanos, nós precisamos entender que nós podemos melhorar a nossa vida sem prejudicar a vida de outros. E a gente tem o que fazer? Dar oportunidades para que todos tenham as mesmas oportunidades para estudar, para trabalhar, para ficar forte, para ficar saudável. Se você vai cuidar da sua saúde ou não, é problema seu, mas você vai ter as oportunidades para ir para a escola, para ter uma saúde pública, para ter aquilo que é o mínimo necessário para viver com dignidade e com decência. Então, eu acho que esse é o papel da política, né? A política, ela precisa ser feita não com o ódio que ela está sendo feita hoje. Ela tem que ser feita com amor e responsabilidade, porque a política nada mais é do que a ciência na busca do bem comum. Ela é arte e ela é ciência.
porque ela é ciência porque demanda conhecimentos técnicos, demanda você estudar, você fazer planejamento, fazer pesquisas. E ela é arte porque ela envolve a natureza humana numa grande aflorada essência que é o cuidar de todos, que é o que acontece desde a Grécia Antiga. O povo grego tinha o tempo para poder pensar mais, para fazer filosofia, por isso que eles cultivavam o ócio, né? O ócio era por quê? Porque eles tinham escravos, eles tinham servidores e tinham mais tempo para ficar pensando, para ficar filosofando. Então, tanto é que a palavra negócio é a negação do ócio. Quando você está trabalhando no seu negócio, você não está no ócio, você não está só pensando sobre as coisas e fazendo reservar ali para as suas conjecturas pessoais e pessoais. Então, eu acho que a gente precisa fazer a política, que é uma coisa maravilhosa quando bem feita, porque ela transforma e melhora a vida das pessoas. É a ciência transformadora do mundo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nogueira, você falou de política, né? E você completou seus 2 anos de mandato, 8 anos à frente do governo de Ribeirão. Os 2 mandatos e 8 anos de mandato. E 8 anos de mandato. Mas antes disso você foi deputado estadual, né? Já tinha assumido, inclusive, o posto de líder de bancada, líder de oposição, essa coisa toda. Líder de governo na Assembleia. Líder de governo na Assembleia. Fui secretário de habitação do Mário Covas. Você foi três vezes secretário. Habitação do Mário Covas, agricultura e abastecimento do Alckmin e também, no último governo Alckmin, secretário de logística e transporte, antes de eu me eleger prefeito. Foi para Brasília, cumpriu 3 mandatos. 3 mandatos, de mandatos como deputado federal. E agora surge novamente o seu nome como um pré-candidato a deputado federal. Você não vive sem a política? Eu acho que se eu fosse começar a minha vida lá atrás, há mais de 30 anos atrás, e eu não tivesse nascido num berço de político, se meu pai não tivesse sido prefeito, se ele não tivesse falecido no meio de uma campanha e eu tivesse que assumir a campanha no lugar dele por pressão das pessoas que o cercavam e que queriam que aquilo tivesse uma sequência, porque ele foi um bom político, foi um bom prefeito, talvez eu me concentraria na engenharia, né, que é onde você é engenheiro. Onde eu gosto. Aliás, a engenharia foi muito bom para mim, porque engenheiro gosta de fazer conta, e na gestão pública você tem que fazer conta o tempo todo para você pesar o que você vai gastar para poder entregar o máximo que você puder. Então, talvez eu não fosse político, mas já que eu construí uma carreira, e não é um bem meu, você imagina o tanto que a minha cidade de Ribeirão Preto e o meu estado de São Paulo investiu na minha formação para eu ter tido esses 30 anos de vida pública, 8 mandatos, 3 vezes secretário de Estado. Quer dizer, eu tenho um conjunto de informações que eu preciso devolver na forma de uma boa condução de gestão no parlamento ou no executivo, porque a população do meu estado, do meu país, investiu em mim. Assim, como você faz uma faculdade pública, todos nós investimos naquele profissional, seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro, seja um nutricionista, ou seja o que for. A população investiu. Então, eu quero continuar servindo, né, a minha população, gosto do que faço com dignidade, faço com decência. Você veja que eu tenho mais de 30 anos de vida pública, eu não tenho um processo, um inquérito que tenha sido aberto contra a minha pessoa por qualquer desvio de conduta ou imoralidade ou malversação de dinheiro público. Eu tive os meus 8 anos pelo Tribunal de Contas de prefeito de Ribeirão Preto, de 17, 18 até 2024, os 8 anos aprovados pelo Tribunal de Contas. Semana passada, inclusive. Exatamente, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, aquilo que deveria ser uma regra, hoje quase que é uma exceção. E o meu pai me dizia, olha, meu filho, muito cuidado com quem bate no peito e diz que é o mais honesto, que é o mais justo, que é o mais correto, porque quem é, de fato, não precisa fazê-lo, não precisa bater no peito e dizer. A vida dele já mostra isso. Então, o que a gente assiste hoje na política é muita bandidagem, né? Muito desvio de dinheiro público, muito conluio contra a população. Veja esse escândalo do Master, que pegou gente do PT, pegou gente do BL, é o Lula, é a família Bolsonaro, todo mundo envolvido, direto ou indiretamente, com esse banqueiro bandido que é o Daniel Vorcaro.
né, que deu um prejuízo bilionário, não só para os seus correntistas, mas para fundos de pensão de servidores públicos, em especial do próprio Rio de Janeiro, que não vão ter dinheiro no futuro para pagar suas aposentadorias, porque esse dinheiro foi roubado por esse Daniel Vorcaro e os políticos corruptos que com ele estavam. Então, quanto mais você escancarar isso, e por isso que a Polícia Federal tem que escancarar mesmo, a gente tem que tirar essas pessoas da política. Essas pessoas não podem tomar as decisões em nome do povo brasileiro. Eles precisam cair fora. E a única maneira de tirá-los é escancarar as suas malversações, os seus ilícitos, para que eles não sejam votados, nem possam ser candidatos. Senão a gente vai ser governado por esses caras. Você se considera um político de centro-direita? Sim. O que diferencia a sua candidatura de outros candidatos que concorrem também pelo centro-direita? Bom, eu digo sempre que o seu mandato de vereador, de deputado, de prefeito, de presidente da República, vai ser exatamente como você conduz a sua campanha. Se você faz a sua campanha mentindo, prometendo coisas que não vai acontecer, ou agindo de maneira radical, o seu mandato vai ser mentiroso, radical e vai ser improdutivo, porque no meio está a virtude, é no centro que se encontra a virtude, de tudo na vida. Então, eu evito os radicalismos e acho que nós temos que ter bom senso na conduta do mandato popular. Então, eu acho que o que me diferencia é uma experiência de mais de 30 anos. Ao mesmo tempo, eu sou um ficha limpa, porque eu passei mais de 30 anos na política e não me aproveitei dela do ponto de vista pessoal, nunca fui preso, nunca fui condenado, nunca fui sequer acusado de alguma coisa ou com inquérito aberto, nunca tive a polícia na minha casa, enfim. Isso deveria ser o normal, mas não é, né? Por incrível que pareça, isso não é a regra. Então, o que me diferencia é a minha vida pública toda aí à prova, para ser vasculhada por quem quer que seja, e as entregas que eu fiz. Eu fui prefeito 8 anos, entreguei 25 escolas, 900 quilômetros de asfalto, deixei as cidades nas condições do saneamento básico praticamente universalizado, 100% em tudo. Fiz na parte do Sistema Único de Assistência Social, quase que dobrei o número de assistentes sociais e elevei o número de estruturas do Sistema Único de Assistência Social, que eram 8, 3 CREAs e 5 CRAS, para 5 CREAs, 5 centros de referência especializada e 15 CRAS. Cobri a cidade inteira para atender as pessoas que mais precisavam e as mais desprotegidas. Então, atendi em todas as áreas, né, de infraestrutura. Saúde, levei de 1 UPA para 4 UPAs, novas unidades básicas de saúde, o maior ambulatório médico de especialidades do estado de São Paulo, que o governador veio inaugurar aqui junto comigo em 2023, construído exclusivamente com recursos da prefeitura, quase 50 milhões de reais, que foram fruto de uma gestão correta e, ao mesmo tempo, organizada, porque se assim não o fosse, nós não teríamos recursos disponíveis para fazer todo esse investimento de mais de 2,5 bilhões de reais que nós fizemos em 8 anos de mandato. Nogueira, o agronegócio hoje está amargando uma diminuição de 30% nas exportações para os Estados Unidos. Você, como federal eleito, o que precisa, as medidas essenciais para mudar esse tipo de coisa? Estou falando do tarifaço do Trump. Bom, não é só por causa do tarifaço que houve a redução. Nós tivemos uma queda no preço das principais commodities, que tinham um preço de comercialização... Algumas irreais, né? Altos e agora diminuíram. Isso aumenta o custo de produção e diminui a rentabilidade. Temos um endividamento muito grande por parte do setor da agricultura, do agronegócio brasileiro, da ordem de 140 bilhões de reais, fruto das consequências desses problemas, e o tarifaço veio a agravar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que não só ter uma boa diplomacia e trabalhar a geopolítica conversando melhor, principalmente no caso dos Estados Unidos, na diplomacia, porque ninguém é bonzinho com o outro. Você vê aí a família Bolsonaro acha que o Donald Trump gosta deles e vão ser bonzinho com o Brasil. Não vão ser. Lógico que não. O Donald Trump vai defender os interesses do povo norte-americano. O povo sul-americano brasileiro, quem tem que defender somos nós, porque nós somos americanos também, somos da América do Sul. Lógico. Muito bem. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar a melhoria das condições tecnológicas, quebra de barreiras tarifárias, quebra de barreiras não tarifárias, que são imposições
sanitárias que às vezes se colocam contra os produtos brasileiros, seja de origem animal, de origem vegetal, que impedem o aumento das nossas exportações, investir em qualidade e sustentabilidade. Eu acho que o Brasil tem condições de melhorar em muito o aumento da sua produção agrícola sem derrubar uma única árvore. O Brasil tem hoje, Zé Fernando, 170 milhões de hectares em pastagens, mato, capim, já sem árvore, mas que não produz agricultura intensiva, não produz grãos, não produz madeira, não produz cana-de-açúcar, nem café e assim por diante. Esses 170 milhões, você tem 111 milhões com baixíssima presença de animal por hectare, ou seja, pastagem degradada que pouco melhora a pecuária brasileira. E desse total, você tem aí uns 40 milhões de hectares, não sou eu que estou falando, é a Embrapa que está falando, que tem condições de ser convertido para agricultura de grãos, para produzir arroz, soja, milho, café, etc., vários outros produtos, com rápida intervenção. Então, a gente tem que investir na diplomacia, no bom diálogo com os países que são nossos concorrentes, adversários ou os nossos parceiros de negócios, tecnologia e, obviamente, ter um país organizado com menor taxa de juro. Como é que você vai remunerar qualquer negócio com juro a 12%, 13%, 14% e uma inflação que já passou de 5%? A conta não fecha. E não fecha por quê? Qual é a culpa do agricultor? A culpa é da dona de... Não, a culpa é de quem está governando o país, que gasta mais do que arrecada, que não faz as reformas que o país precisa e que, portanto, não o fará, porque não o fez até agora. Então, eu acho que a gente tem que ter alguém que se apresente não para falar mal do outro, mas é para falar bem do Brasil. Como é que nós vamos melhorar a infraestrutura, como é que nós vamos melhorar a educação básica com mais qualidade de ensino e fazer com que a gente possa ter mais estudantes terminando o terceiro ano do ensino médio, sabendo tudo que ele deveria saber, a proficiência naquelas matérias. Hoje, de cada 10, só 6 completam, de cada 6 que completam, um só tem a proficiência. Ele vai para o mercado de trabalho, fazer um curso técnico, fazer uma universidade, totalmente com baixa produtividade. Então, é colocar a casa em ordem. Se você coloca a casa em ordem, o resto todo vai por gravidade, por consequência de você ter um país arrumado, com oportunidades para todos. Política eleitoral, né? Você é candidato, pré-candidato por enquanto, mas é candidato a deputado federal. Que palanque você subiria aqui em Ribeirão Preto? Palanque do Bolsonaro ou palanque do Lula? Eu vou subir no palanque do Ronaldo Caiado, né, que é o candidato do meu partido e que eu acredito que é o que tem as melhores propostas, porque também tem o melhor passado, né? O Ronaldo Caiado não tem nenhuma ligação com o ilícito, né, onde grande parte dos candidatos que estão aí tem, né? O Ronaldo Caiado, além de ter sido deputado federal, senador e governador de Goiás, tem ficha limpa. E é um governador que nos 8 anos que ele foi governante, assim como a gente aqui em Ribeirão, ele descentralizou a saúde para os municípios, portanto melhorou o SUS de Goiás. Ele investiu maciçamente contra o crime organizado, faccionado nas cadeias e penitenciárias de Goiás, não tinha visita íntima e não tinha saidinha. E na hora de reunir com o seu advogado, não podia ser sigilosamente, para fazer acordo para mandar lá para fora informação para o crime organizado. Então, a segurança melhorou sobremaneira, não teve mais sequestro, não teve assalto ao banco, não teve carro forte e não teve gente sequestrada. Na parte de infraestrutura, as estradas de Goiás, que eram bem ruins, hoje tem uma malha viária excelente, porque investiu em infraestrutura, porque lá é um estado eminentemente agroindustrial e, com isso, ele ajudou demais o seu desenvolvimento. Investiu também na questão da educação. Melhor IDEB, né, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica do Brasil, dos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, é Goiás, porque investiu em qualidade de educação. E, mais do que isso, investiu em inteligência artificial, fez um acordo com os Estados Unidos para a exploração racional das terras raras de Goiás, saindo na frente até do que o próprio governo federal. Então, é alguém que fez um governo que entregou,
que melhorou o social, melhorou a infraestrutura e está com uma agenda para o Brasil de propostas. Como é que eu vou colocar a casa? Eu vou fazer as reformas, vou diminuir a inflação, vou combater o crime organizado, vou melhorar a qualidade da saúde, vou melhorar o ensino básico e assim por diante. Então, ele tem o que dizer e o que apresentar. Nós não precisamos ficar numa campanha presidencial eminentemente polarizada, porque eu não gosto de você, você não gosta de mim, então eu voto naquele ali porque eu odeio esse, e eu voto nesse porque eu odeio aquele. E numa eleição de 2 turnos, principalmente para a presidência de um país como o nosso Brasil, o primeiro turno tem que servir para o candidato escolher aquele que ele acha melhor. E o segundo turno tem que existir para ele rejeitar aquele que ele acha pior. O que está acontecendo hoje, a gente já está rejeitando uma largada, porque a gente não está tendo oportunidade de discutir soluções para o país. A gente está numa disputa eminentemente apaixonada, irracional, que é afetiva e que não discute. Você falou de educação básica e falou também de segurança. Quais propostas nesse setor você leva para Brasília no sentido de melhorar os 2 setores? Eu acho que a gente precisa valorizar a educação básica e concentrar um pouco mais de esforços na primeira infância, no 0 a 3, na creche, que é onde você tem o desenvolvimento neurológico daquelas crianças que vão ter uma repercussão na sua cognição, no seu desempenho motor, na sua habilidade de pensamento, muito grande na hora que eles ficarem crianças e forem para a adolescência e para o campo adulto. Então, acho que a gente tem que concentrar os investimentos da educação brasileira na educação básica, começando da creche, do 0 a 3, educação infantil 4 a 5 e os 2 ciclos do fundamental até os 3 anos do ensino médio. Então, o meu papel vai ser levar a nossa experiência de gestor público na educação para essa área, sem se esquecer, obviamente, da formação superior, mas eu acho que quando você se todas as faixas de educação são prioridades, nenhuma é prioridade. Então, a minha prioridade é educação básica, do 0 a 3 até o ensino médio. Nogueira, eu até sei a resposta, mas gostaria que você falasse sobre isso. O eleitor, ele deveria te enxergar como um político local ou uma liderança nacional? Bom, eu acho que... Nós conversamos bastante sobre isso. Eu acho que o meu eleitor me enxerga como um político local, né? Porque aqueles que são os meus eleitores aqui em Ribeirão Preto e na minha região me conhecem muito bem, sabem de onde eu vim e para onde eu quero ir. E com um grande potencial nacional, porque se você pegar hoje nos quadros da vida pública nacional e analisar quem é que teve 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, 2 vezes prefeito de uma das 20 maiores cidades do Brasil, como é o Ribeirão Preto, foi 3 vezes secretário de Estado, quem é que carrega essa experiência sem ter se maculado com qualquer picaretagem ao longo dos mais de 30 anos de vida pública que a gente teve? Eu acho que são poucos. Então, eu acho que eu, uma vez eleito novamente deputado federal, portanto sou pré-candidato, eu me encontro, quero crer nesse potencial de contribuir não só ainda mais com a minha cidade, a região que eu represento, mas com o meu país, por acreditar, sem falsa modéstia, com muita humildade, de que eu sou um quadro político qualificado e espero continuar sendo selo, até porque continuo aprendendo, continuo estudando, continuo sabendo que a gente tem que sempre poder se superar, e isso só acontece se a gente convive com gente melhor do que nós, porque a gente é a média das pessoas que nos cercam, e se dedicar a aprender aquilo que a gente ainda não sabe, e é muita coisa que a gente não sabe. Eleito federal, seus planos, volta para você governar Ribeirão Preto? Não passa isso pela minha cabeça, não descarto, claro, nunca vou negar isso, porque ser prefeito de Ribeirão Preto é uma honra, e eu já tive a minha por 2 oportunidades, mas eleito deputado federal, eu pretendo me concentrar no meu mandato para ajudar o meu estado, sobretudo a região do qual eu virei a representar, que é a região expandida de Ribeirão Preto, quase 4 milhões de habitantes com dignidade e com boas entregas aí dentro do Congresso Nacional. Duarte Nogueira, obrigado pela sua presença, querido. Eu que agradeço, Zé Fernando, que é Venato, mais uma vez um prazer poder ter estado aqui com você. Prazer todo nosso aqui. No seu Pode Tudo. Obrigado, Nogueira. Um abraço. Abraço para você e sucesso Muito obrigado. na caminhada. Obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos. Tchau.